grande quantidade, produzimos 2 toneladas ao longo do ano. Por isso, o que é que fizemos? Dinamizámos workshops mensais, em que fazíamos uma colheita com os reclusos. Eu estou a dizer reclusos porque estou a ser prática, já não se pode dizer reclusos, tem que se dizer pessoas privadas de liberdade, mas eu nisto vou-me permitir não ser golpe e vou dizer reclusos, e tenho o maior carinho, obviamente, por esta comunidade, mas pronto, fica o disclaimer. Então a Marta vem uma vez por mês, faz a colheita, trazemos para a cozinha e depois o que é que se faz? Há ali um momento de literacia nutricional em que cada mês temos um tema. O mês passado falámos da importância das proteínas, por exemplo. Há aqui uma parte mais teórica e depois na prática ensinamos 3 receitas sempre em cada sessão com os produtos da horta. Há a verdura do mês, portanto vamos dizer que a verdura do mês é de projeto, faz-se um sumo verde de projeto, faz coisas muito diferentes ao que eles estão habituados e que traz ali um efeito de novidade, obviamente, muito interessante. Em termos práticos, também temos de ser realistas, eles não vão depois estar a comer sumo verde de projeto, as nossas prisões não estão preparadas para isso. Conseguimos que a Bimbi oferecesse uma Bimbi é estabelecida em Portugal, portanto já tem uma Bimbi, com uma Bimbi, mas pronto, para a grande felicidade das 2 cozinheiras. Mas o que é que estamos a tentar, pelo menos, implementar? Que uma vez por semana haja uma salada da horta ou haja uma sopa da horta. Também nos sentámos, obviamente, com a empresa de catering e, quando fizemos o scale-up nacional, e se puder começar a falar de policy making de forma mais séria, mas isso normalmente não é nesta fase em que nós estamos, espero que se venha a poder substituir parte das verduras congeladas que chegam aos estabelecimentos profissionais pelas nossas próprias e contrafatura, não é? Ainda não estamos aí, mas lutaremos para isso. Terceira linha de atuação, a solidariedade, que o Tiago também falou, portanto, esta partilha. O que é que aconteceu aqui? Portanto, todos os meses os nossos reclusos faziam uma colheita com o fim único de preparar cabazes solidários para distribuir junto das famílias carenciadas que vivem ali em torno do estabelecimento prisional de Torres Novas. Isto que em termos de candidatura era assim um nice to have, acabou por ser um dos pontos mais fulcrais do projeto e é engraçado ver a dinâmica que criou. Aliás, eu ainda estou convencida que a Câmara Municipal só continuou a financiar este projeto porque isto houve ali, de facto, todo um trabalho comunitário, as coisas muito bonitas de famílias carenciadas a escreverem cartas aos reclusos, a agradecer e vice-versa, quer dizer, ali, em termos de comunidade, várias manifestações que tornaram o projeto muito especial para Torres Novas, nomeadamente participámos na Feira dos Frutos Secos, vieram 2 reclusos, conseguiram que eles viessem ao recinto da feira, trouxemos uma torre, portanto houve uma série de atividades que aproximaram o estabelecimento prisional, que está ali mais ou menos nos subúrbios de Torres Novas, da comunidade, e criaram-se laços interessantes. Terminado o nosso piloto em Torres Novas, portanto continuámos a acompanhar, como eu expliquei, a Câmara e o estabelecimento profissional de Torres Novas e depois lançámos um projeto um bocadinho mais ambicioso, portanto no fundo nós começámos possivelmente no estabelecimento profissional mais fácil porquê? Porque é muito bem comportado, são reclusos em fim de sentença em que estão prestes a sair, portanto obviamente também têm uma motivação para um bom comportamento diferente da maioria dos outros EPs. E além disso, pequeno, não é? Eu chamo de capessimamente, mas é o que é, eu chamo de uma prisão boutique, aquilo é uma prisão boutique, porque é uma prisão muito simpática, é um ambiente, é uma atmosfera muito simpática. Nós tivemos um ano muito fácil, entramos agora no estabelecimento profissional da Ilha Jovens e estamos a levar uma verdadeira sova destes 300 jovens dos 16 aos 21 com quem estamos a trabalhar. Portanto, estamos obviamente a falar de um público mais complicado, um público que está numa fase de revolta. Acho que muitos deles estão numa fase de revolta, têm contextos muito delicados e muito complicados e que obviamente não é evidente que uma horta vertical os fascine. Portanto, estamos agora a dar os primeiros passos e estamos com um projeto há 3 anos, portanto agora financiado por Portugal Inovação Social e que nos permitiu dar entrada a um elemento novo com o qual nós vamos querer continuar o scale-up, que é, além de termos o nosso agrónomo, temos uma psicóloga. E porque é uma psicóloga que nós estamos a trabalhar com públicos muito vulneráveis e se queremos efetivamente tocar estas vidas e transformar estas vidas e fortalecer estes indivíduos,
precisamos de um apoio, de uma pessoa que saiba também comunicar de forma eficaz. Temos uma psicóloga que trabalha com eles, o que nós chamamos de projeto de sentido de vida, que vai um bocadinho além, não é? As pessoas são hortas ou são... Nós não somos hortas, nós desenvolvemos competências. Pode ser horta, quer dizer, as prisões têm ópera, têm yoga, têm reiki, eu acho que são tudo projetos válidos, são tudo projetos que entram, humanizam, transformam e se forem de facto bem executados, não é tão importante o que é a razão, se é a horta, se é a yoga, é muito mais a qualidade da intervenção e nós tentamos fazer a melhor intervenção possível. Além disso, estamos a dar um passo também gigantesco na medição de impacto, que é importante, não é, para fazer um scale-up desta natureza, e é um investimento considerável. Portanto, aqui agora estamos mesmo a medir impacto, temos a ajuda da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, temos além disso uma empresa externa de medição de impacto, independente, e estamos a medir, nós chamamos 5 soft skills e 5 hard skills. Portanto, os soft skills é como é que um projeto destes mexe com autoestima, com capacidade de trabalho em equipa, com ética, e as hard skills, obviamente, naturalmente, são relacionadas com a nossa agronomia e com os conhecimentos adquiridos, não é? O que é gerir uma horta e o que é, como é que se aprende esta técnica da horticultura vertical. Para fechar, já me estou a estender imenso, Scale-up, estamos muito animados, é um projeto muito ambicioso. Infelizmente o peso todo do financiamento cai em nós, portanto é muito difícil. Bom, então agora estas fases de transições, governos anda para trás, anda para a frente, portanto nós se não formos nós encontrar o financiamento será muito complicado e execuível fazer este projeto andar para a frente. Conseguimos agora o financiamento parcial por parte da Fundação La Caixa para entrar na luta de estabelecimento prisional feminino. Portanto, nós consideramos que com os reclusos mais maduros que tivemos em Torres Novas, os jovens que estamos a ter agora e as mulheres, ficamos com a fase de piloto concluída e de facto preparados, e também vamos ter agora a medição de impacto de Leiria, e com tudo isto, e se tudo for favorável, queremos efetivamente fazer o scale-up nacional desta iniciativa. Não, isso, vou tentar ser também muito breve para termos pelo menos 10 a 15 minutos também de perguntas. Os bairros, nós temos aqui 2 projetos que são ilustrativos, nós temos outros, nós escolhemos estes 2 para vos dizer exatamente que, primeiro, a estufa comunitária de Alvalade é uma horta vertical, uma estufa vertical no Parque Hortícola Coelhinho Ribeiro Machado, portanto é uma nesga de terreno que pertencia ao NEC, em 2015 passou a ter gestão da junta, mas passou aqui a passar a ser uma espécie de um corredor verde que tinha um circuito de manutenção próximo da Avenida do Brasil, mas tinha uma zona relativamente esquecida ali junto à Alta de Lisboa. E foi lá que decidimos, muito perto do terreno de aterragem do aeroporto, da pista de aterragem, instalar uma horta vertical. Portanto, esta horta vertical foi também financiada por um programa BIPZIP e cofinanciada pela Junta de Freguesia de Alvalade, e está a impactar 2 BIPs, 2 bairros de intervenção prioritária. São eles o bairro das Murtas, com quem trabalhamos cerca de metade da comunidade que é da etnia cigana, e o bairro de São João de Brito e Pote d'Água, que é uma comunidade radicalmente diferente, porque tem uma população, sobretudo, sénior, bastante envelhecida, e que estava a lidar até há bem pouco tempo atrás, até 2023, se não estou em erro, com um outro problema, era a precariedade da habitação, porque tinha ali uma situação, desde o pós-25 de Abril, em que uma série de casas que tinham construído de género ilegal, era um auge, não estavam legalizadas e, portanto, estavam numa situação de grande fragilidade do ponto de vista daquilo que é um garante, não é, de estabilidade, de propriedade. E, portanto, estávamos a trabalhar com 2 públicos radicalmente diferentes, com uma estufa vertical no meio deles. E foi muito interessante este projeto, este é de todos o mais desafiante, sem dúvida alguma, perceber como é que estas 2 comunidades, com necessidades totalmente diferentes, a comunidade das Murtas queria entreter as crianças, ensiná-los a comer melhor, queria emancipar, do ponto de vista de geração de alimentos, as mulheres dessa mesma comunidade. Enquanto que os séniores do São João de Brito queriam combater a solidão e estar fisicamente ativos, portanto, combater uma certa apatia que se criou e que foi agravada pela pandemia, todos nós o sentimos. E, portanto, foi muito interessante, como desde 2020, este foi o nosso primeiro projeto, cruzar estes 2 públicos e criar aqui dinâmicas entre eles, ainda que o sistema de incentivos mudasse. Okay? E criámos dinâmicas comunitárias transversais muito interessantes. Há também uma curiosidade, acho importante partilhar convosco, é que este é um dos projetos que está naquela visão utópica de 8 localizações. Ou seja, como foi construído, e enquanto a exposição estava ainda patente,
nós conseguimos, e usámos muito este argumento na altura, em vez de construir uma visão a 30 anos, lembrem-se, era 2050, construir uma utopia a 30 minutos, que é o tempo que eu demorava a ir do Museu de Lisboa até ao Parque Hortícola. E, portanto, a missão da APFAMIG é um bocadinho esta também, e queria aproveitar este momento para dizer, que é um bocadinho acelerar o futuro, acelerar na medida em que, ao ritmo que as coisas se estão a desenvolver, por muita inovação que coloquemos em cima, ou nós aceleramos ou não vamos conseguir trabalhar a tempo de uma resolução, se calhar, mais drástica. A agrofloresta de Camide é um ótimo exemplo para vos dizer, e dava-vos há pouco um bocadinho partilhei há pouco convosco que nem sempre fazemos horticultura vertical, de uma junta que chegou até nós para fazer uma horta vertical e que acabou por dar um jardim vertical de jasmins e maracujás e uma agrofloresta com 60 ninhos agroflorestais, portanto cerca de 250 a 300 árvores. Portanto, cada caso é um caso. A agrofloresta foi agora concluída no dia 1º de maio, coincidiu, era o dia do trabalhador, tivemos mais de 60 pessoas a trabalhar connosco, curiosamente, entre o desfile do 1º de maio e a agrofloresta, lá nos conseguiram ajudar e, portanto, foi muito gratificante perceber que havia também uma aceitação da comunidade muito forte a um projeto que, se calhar, há uns anos atrás tinha gerado alguma polémica. Vão pôr árvores a enfrentar a minha janela, como é que isto vai funcionar? E quem é que vai podar? Mas as árvores estão tão próximas umas das outras, porquê? E ir responder dessas questões todas. Quando elas achavam que iam herdar uma horta vertical, que para nós ia ser um bibelô, no espaço público, uma, duas, conseguimos criar uma dinâmica comunitária que foi altamente didática. Tivemos pessoas dos 80 anos até crianças com 3, que, claro, com níveis de estresse diferentes, e que adaptámos para participarem nesta atividade. E, portanto, como vos digo, portfólio bastante complexo, mas é um público com quem nos interessa trabalhar, não apenas em recinto fechado, mas acho que precisamos trabalhar o espaço público, precisamos trabalhar o espaço partilhado, é fundamental para resolver a dita crise existencial que vos falei. Peço desculpa de interromper, porque é muito curioso. Eu não sabia que se podia fazer assim uma coisa com uma árvore, uma plantinha. Como vinha explicar, que há 3 plantinhas diferentes dentro de cada ninho daquele. Às vezes eu não fazia ideia. Tem a ver com uma técnica de plantação agroflorestal em que há umas plantas que crescem mais cedo e que, portanto, dão sombra, dão guarida aos arbustos que estão mais abaixo. Há umas que são anuais e outras que são perenes. E, portanto, desde o sistema radicular, ou seja, das raízes das plantas, até à forma como elas se desenvolvem, ver o nosso especialista em agrofloresta a trabalhar é como ver alguém a jogar xadrez, não é? O xadrez tem esta coisa de antever uma série de jogadas à frente e é muito interessante ver, não, mas o eucalipto vai crescer mais rápido, nós vamos podar o eucalipto, isto vai servir de estilha, essa estilha vai alimentar o feijão, que é muito interessante mesmo. Mas é preciso conhecer então a compatibilidade das plantas que lá se metem, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós trabalhamos sempre, é importante dizer, a equipa é composta por 5 áreas de conhecimento. Temos arquitetos, economistas, temos biólogos, engenheiros agrónomos e agora uma psicóloga, felizmente. E, portanto, quando trabalhamos, por exemplo, com a agroflorestas, trazemos sempre um especialista da área para nos ajudar. Portanto, a nossa especialidade é ligar os pontos. E depois as pessoas que sabem, ou da horticultura horizontal, ou vertical, compostagem ou agroflorestas, entram em jogo no momento em que for preciso instalar o equipamento. E aquela escola tinha todos os tipos de... Tinha as 4 ferramentas, exatamente. Agora queria passar a palavra à Margarida para falar dos hospitais. Eu agora vou ser muito breve, porque efetivamente gostávamos também de ouvir as vossas perguntas. E os hospitais, a nossa entrada é muito recente. Nós entramos o ano passado no Hospital Júlio de Matos. A ideia que temos aqui, exatamente, com um projeto que se chama Recultivar, semeando a reabilitação mental. Portanto, é um projeto muito similar ao que estamos a fazer nos estabelecimentos prisionais, mas o foco aqui é muito a reabilitação mental. Estamos na ala forense, portanto, estamos a trabalhar com os 40 utentes que têm a dupla, vamos chamar, estigmatização de não só terem cometido um crime, como terem a doença mental. Portanto, são pessoas que estão, de facto, numa situação bastante vulnerável. O projeto iniciou o ano passado, em outubro. Já reabilitamos todos os canteiros que existiam ali. Está a ficar um espaço muito bonito. Aliás, estão todos convidados a visitar, contactam-nos e podem vir visitar. É um projeto muito, muito especial e que está a ter uma adesão, um entusiasmo muito acima do que esperávamos. Portanto, está a ser um público, curiosamente, mais fácil e mais, diz a minha filha, satisfatório de trabalhar, porque satisfatório aqui eu não posso dizer, é incorreto, receptivo, pois é. Do que, por exemplo, o público prisional, porque eles estão, isto de facto para eles é uma luz,
cada vez que nós chegamos lá é um sorriso rasgado e é o permitir que eles saiam daquela rotina da medicação, de estarem enfiados em quadros, que é aquela, é assim, é onde estão. E de repente há aqui um espaço exterior em que se semeiam sementes, não é? E obviamente colhem verduras, que estão a comer, que estão a vender, e há aqui criam-se imensas dinâmicas muito, muito interessantes e tem sido um projeto muito, muito bonito. Além disso, também estamos na Casa de Saúde do Telhal, com um projeto mais pequenino. Pela primeira vez estamos a utilizar também uma tecnologia mais económica, exatamente por restrições orçamentais por parte da Casa de Saúde do Telhal, e também muito, muito parecido, portanto, obviamente com pessoas com doenças alimentares. Portanto, são os nossos primeiros 2 passos, ainda uma fase muito piloto, mas eu estou confiante que, pelo menos pelo que vimos até agora, que vai ser um segmento no qual pretendemos também vir a escalar e a crescer. Só uma nota final, que encerrando um bocadinho também este ciclo de celebração de 5 anos, acho que é importante também, salientar que dos programas a que nos tínhamos proposto no início, naquela visão utópica, 30 anos, pelo menos 4 deles, falta-nos o Centro Cultural, se conhecerem algum que esteja disposto a receber, será sempre muito bem-vindo, que estão de facto a acontecer. Portanto, a Farming está a crescer neste sentido e lança este desafio, se conhecerem câmaras, juntas, instituições públicas, algumas delas privadas também podem ser, que queiram participar neste movimento, contem connosco para poder participar, porque esta visão constrói-se não só destes projetos piloto, mas também depois de uma otimização, uma replicação que possa chegar a tornar, democratizar, no fundo, o acesso a esta ferramenta. Muito obrigado. Obrigado, Margarida, obrigado, Tiago. E agora ainda temos aqui cerca de 10 minutos para perguntas vossas, para conversarem, terem a oportunidade de conversar aqui um bocadinho com os nossos. Todos temos aqui uma primeira, ali uma segunda. Força. Obrigado. O meu nome é António Teixeira, obrigado pela partilha. Mas eu vinha com uma expectativa de ouvir falar da tecnologia mais, não é? Como particular, como a senhora disse, ter uma varanda, não é? Como é que eu iria produzir alfaces ou espinafres ou o que quer que fosse para alimentar a casa. E de facto ouvimos quase nada sobre a tecnologia, se pudessem partilhar um bocadinho. Vou pôr aqui. Penso que vai ser Se calhar, então, horizontal ou não. Vou utilizar aqui este esquema que nós colocámos aqui. Já agora posso acrescentar qual é o custo de uma torre para um particular? Claro. Pronto, nós trabalhamos com 3 tecnologias distintas e vamos falar daquela que utilizamos com maior frequência e aquela que está mais testada. Portanto, nós, a nível já talhando para o custo da tecnologia, depois varia muito em função do número de torres, porque temos de trabalhar aqui com questões de escala e de otimização de recursos, mas estamos a falar de cerca de 750 € por torre. Então é um equipamento que ainda assim, estamos a aplicá-lo aqui a alguns projetos, com fundos públicos, etc., que não deixa de ser caro, em particular. Pronto. Há versões mais económicas que se calhar estão disponíveis no mercado por até 250 €. Por exemplo, estamos agora a tentar testar uma tecnologia italiana que conseguimos que na nossa tabela, na consulta que fizemos ao mercado, pareceu-nos igualmente competitiva e que é 3 vezes mais barata. Portanto, temos também esta torre italiana, possivelmente, pronto, que fica na ordem dos 250, 150 €. Isto, claro, são coisas que depois variam muito, porque depois há custos fixos. Custos fixos são a lã de rocha, a espuma fenólica, os nutrientes, a manutenção das próprias torres, a limpeza, que envolve ácido cítrico, etc. Depois há um lado técnico que vai depois encarecendo, vou-lhe chamar a operação. Pronto, isto para responder à sua pergunta. Do ponto de vista do funcionamento da torre, vou tentar utilizar este esquema, que nós neste momento estamos a fazer uma mudança para uma linguagem mais inclusiva, portanto não levem a mal estes desenhos assim mais abonecados, mas de facto assim toda a gente consegue compreender, uma criança, um adulto, um cego, toda a gente consegue. Pronto. Então temos aqui, as plântulas crescem em covetes, portanto são semeadas ou em espuma fenólica ou em lã de rocha. Lã de rocha, estamos a falar de um subproduto da extração de rocha. Pronto. Depois, a partir do momento que elas estão todas irrigadas, em bancadas de germinação ou regadas superiormente com recurso a mangueira, com solução nutritiva. A solução nutritiva é essa que está dentro destes 2 reservatórios, solução A e B. A hidroponia, nós agora fazemos uma vertical, mas a hidroponia já existe há mais de 25, 30 anos, portanto, e chegou a Portugal se calhar há 20, mais coisa, menos coisa.
Portanto, isto não é, como se costuma dizer em inglês, rocket science. Isto é uma coisa que já existe aqui há muito tempo e que pode ter várias soluções nutritivas A, B, C, D, em função daquilo que nós estamos a produzir. O que nós fazemos é uma mistura relativamente genérica que sirva para uma acelga, para um espinafre, para uma alface, para um manjericão. Então tentamos perceber mais ou menos o que agrada aqui a gregos e a troianos. Pronto. Portanto, regamos com solução nutritiva as ditas plântulas, elas atingem, imaginem, cerca de 2 cm e depois são transplantadas para a horta vertical. Pronto, a horta vertical está a ir beber a água de onde? Deste tanque de gravidade, pronto, que por sua vez recebe aqui a quantidade de mistura A e B, pronto, que é determinada pelo engenheiro agrónomo, portanto, com este doseador, portanto, vai para um tanque de gravidade, bombeada, e depois desce até estes pequenos reservatórios que nós vemos aqui na base. Okay? Estes reservatórios, por sua vez, têm uma bomba lá dentro, uma bomba muito básica, elétrica, submergível, ou submersível, e que bombeia para o topo da torre, portanto, vamos por aqui acima, e depois deixa a água cair em cascatas. Portanto, há uma série de orifícios ao longo destes módulos em que há, não é? que vão, de certa forma, embebendo as raízes que não têm terra, é importante ver, que é a hidroponia, desta solução nutritiva. Ok? Pronto, nós tiramos a raiz e, de facto, temos esta coisa, que é a raiz vem toda branquinha, não temos aquela coisa da raiz que nós costumamos ter quando apanhamos. E, como vos digo, muitas das coisas que nós morangos, que são produzidos com tecnologia NGS, manjericão, produzida com tecnologia NFT, a esmagadora maioria vem de produções hidropónicas por todo o país. Okay? São normalmente dessas calhas de PVC que vocês costumam ver. Portanto, este é o sistema de funcionamento, não sei se respondeu à sua pergunta, das torres. Vou só acrescentar um ponto. Vou só acrescentar aqui um ponto, como hortelã urbana, que até teria acesso a esta tecnologia e não estou a utilizar. Bom, primeiro de tudo, um disclaimer, caso não tenha ficado claro, nós não vendemos torres a consumidores individuais. Portanto, primeiro não somos vendedores de torres e depois, muitas vezes somos contactados nesse sentido, olha, eu gostava para a minha varanda, nós não fazemos isso. Segundo ponto, esta tecnologia, nomeadamente a que estamos a utilizar, uma marca americana chamada Agroautonomy, não é difícil de importar para Portugal, extremamente onerosa. No nosso caso, como nós conseguimos alguma escala, conseguimos. Eles têm um produto que é pensado para fins domésticos, que é uma torre, que é, vamos lhe chamar self-contained, em que tem tudo. Portanto, no fundo, não é preciso, está tudo numa só torre e é pensado exatamente para ser utilizado em terraços e no interior de casas, nomeadamente vem com uma luz LED para fazer a iluminação artificial e se poder fazer dentro de casa. Não penso que não está a ser comercializado em Portugal. Outras soluções, quer dizer, havendo um terraço, um pequeno terraço, eu tenho um pequeno terraço, o que é que eu fiz? Eu comprei uma tecnologia do Porto que se chama NuCity, não sei se já se cruzaram com ela ou não, que são os canteiros, que têm uma irrigação na base e que permitem um cultivo fácil num contexto urbano em quantidades módicas. Depois o problema também de ter estas torres é que depois às tantas gera-se desperdício, porque elas produzem muito. Portanto, é preciso estar a alimentar um batalhão de pessoas, e não vou aqui tomar liberdades de assumir que conheço os agregados familiares, mas quer dizer, produzem muito. Portanto, eu não me parece que seja a ferramenta mais adequada para fins de jardim individuais. Não sei se estás de acordo, Tiago, mas é a minha leitura. Talvez no futuro possa vir a ser, mas acho que neste momento ainda não chegámos aí a nível de sofisticação tecnológica. Acho que ainda implica alguma dedicação. Mas quer dizer, tudo é possível. Eu diria mais uma ou duas perguntas. Ok. Olá, boa tarde. Eu vivo num bairro aqui perto. Neste momento tenho uma relação com a escola, porque a minha filha está na escola, e uma das coisas que eu tenho sentido, a escola tem um espaço de horta que nunca mais foi utilizado, precisamente, à semelhança do que falámos, mas uma das coisas que eu sinto é que a escola tem tanta coisa para fazer que não se quer preocupar com a horta. Por outro lado, há pessoas que gostavam de colaborar com uma horta, não têm um espaço em espaço urbano onde o fazer, porque infelizmente a oferta que é escassa para o número de pessoas que às vezes está interessado. Já tem alguma experiência, por exemplo, de colaboração deste género? Porque eu sei que já existem algumas escolas numa lógica tradicional, mas não sei se tiveram algum projeto em que envolvesse o bairro e a escola.
Essa era uma das perguntas. Sim, ou seja, nós temos sempre que ver a escola, por exemplo, a escola em que trabalhamos tem um regime de segurança mais apertado que a prisão de Torres Novas. Sim. Ou seja, nós não podemos ter, portanto, carta branca, não é? para poder entrar e sair, mas, por exemplo, sempre que temos dinâmicas como plantações agroflorestais ou mercadinho na escola, há situações que, com a devida antecedência, a escola abre as portas e criam-se essas dinâmicas de troca com o bairro. Pronto, e, portanto, isso é uma colaboração pontual, não pontual. O que é possível fazer, no entanto, é as pessoas assumirem o compromisso e fazerem parte do corpo de voluntários, por exemplo, da Art Farming, ou do projeto que tem essa intenção de instalar um sistema de agricultura urbana numa escola, e entrarem nessa dinâmica de assim, ok, ou seja, estou identificada como voluntária deste projeto e, portanto, entro e saio com outro tipo de escrutínio, não é? Com outro tipo de controle. E, portanto, esse processo parece-me interessante. Nós, por exemplo, agora queremos começar a trabalhar com um corpo de voluntários em todos estes projetos, e às vezes temos que entrar numa prisão, às vezes temos que entrar num hospital psiquiátrico, ou seja, com os devidos seguros, com as devidas atenções, com os devidos protocolos de segurança, a mim parece-me possível a comunidade entrar. Agora, não podemos ainda imaginar, por exemplo, como nos Países Baixos, uma escola realmente aberta. Não era numa lógica completamente aberta, é saber que há 2 ou 3 pessoas que gostariam de colaborar e se calhar vão compensar a massa crítica que não existe na escola para poder avançar com o projeto. Também só há 2 ou 3 professores interessados, pronto, às vezes juntar. E acho que deve ser esse o padrão das novas das escolas públicas, porque as escolas privadas, neste momento, quase todas elas têm um Green Teacher. Eles chamam-no Green Teacher porque a maior parte das escolas privadas já se dirige a estes termos em português, e porque dizer um professor verde pode ficar um bocadinho estranho. Mas esta coisa do Green Teacher, este conceito do Green Teacher, ou seja, uma pessoa que está full-time dedicada a este tipo de preocupação, deve fazer parte de uma política pública das escolas do ensino público em Portugal. Porque se não tivermos essa pessoa, nós estamos constantemente a pedir professores que estão a receber N formações, mais ou menos especializadas, para se incluírem também a agricultura. E eu acho que pedir esse extra, enquanto não conseguimos oferecer melhores condições, é pedir demais. Portanto, em vez disso, temos que encontrar um professor que exclusivamente dedicado a isso e que recebe como o professor Jorge Lina, mas com formação na área. Só para dizer que isso também... Há qualquer coisa. São mais 2 questões relacionadas com esta. Uma é como é que, imaginem que eu achava muito interessante levar isto para o meu bairro e para a minha escola. Vocês recebem tipo propostas, teríamos interesse, são vocês que procuram as escolas e os bairros? Eu consigo dizer, estes projetos têm que ter sempre ou uma linha de apoio, ou um cofinanciamento, ou os dois. Ou seja, normalmente aquilo que nós fazemos é sentarmos com uma escola e dizemos assim, ok, há espaços, portanto há capacidade, há vontade, ou seja, há recursos humanos disponíveis e há, do ponto de vista do dia-a-dia da escola, há tempo para poder alocar este projeto. Muito bem. Vamos bater à porta de uma junta, vamos bater à porta de uma câmara, vamos bater à porta de uma fundação ou de uma grande empresa e vamos pedir-lhes esse co-investimento. Em limite, vamos ter também que recorrer a linhas de financiamento. Portanto, vamos ter que nos candidatar. Todos estes projetos que vocês aqui veem são, quase todos eles, candidaturas. À exceção da Junta de Freguesia de Carnide, que foi um ajuste direto com a organização. E, portanto, é isso. O caminho mais rápido para poder implementar um projeto destes é identificar um cofinanciador e aplicar, candidatarmos a uma linha de financiamento. A última questão que tem a ver com isto, peço desculpa, que era só, e depois do financiamento? Pronto, isso é uma ótima questão com a qual estamos a preparar. E que nos daria mais de uma hora de conversa. Eu pedia às 2 pessoas que pediram para intervir. Em lugar de felicitar esta ideia, acho que é magnífica. Eu acho que não é só cidades combustíveis. Nós, na prática, isto é também um projeto de socialização, parece. Ou seja, não tem só a parte agrícola, tem uma outra parte importante de socialização. Se calhar também podia ser bastante bem desenvolvido. Eu tinha 2 questões, basicamente. Uma que fiquei curioso, na parte dos bairros, como é que, no fim de contas, depois é valorizado o produto, legumes, agrícolas, etc., que são produzidas lá, no fim de contas, como é que elas são distribuídas, ou quem é que as vende, como é que aquilo passa à economia, digamos assim. Porque, como é comunitário, não percebi, aquilo que não abordaram essa parte. E outra parte que me parece, já agora, vocês olhavam o futuro há 10 anos, eu acho que temos que continuar a olhar para a frente. Quando nós olhamos para as cidades, e as nossas cidades têm
felizmente, cada vez mais espaços verdes. E os espaços verdes são só muitas vezes espaços verdes, e é mais árvore, mais grande, mais jardim. Eu pergunto, quantos destes espaços verdes, que isto também é verde, não poderiam ser uma espécie de horticultura que, na prática, ajudasse, digamos, a cidade a ter mais nutrientes, a ter mais alimentos, etc. Sim, eu acho que a vantagem desta tecnologia é que podemos deixar os espaços verdes em paz. Ou seja, podemos utilizar os espaços que estão pavimentados, como coberturas, terraços, logradouros, zonas que não tenham, a partir da capacidade, por exemplo, de albergar uma árvore, ou um relevado, ou aquilo que quisermos lá colocar, podem receber uma horta destas, que além disso é móvel, ou seja, hoje está aqui, amanhã vamos ter que ter uma obra, pode ir para um outro lugar. Ou seja, respondendo à sua pergunta, e parece muito pertinente, eu acho que isto é um extra aos espaços verdes, não é mais um espaço verde, isto é um extra à estrutura verde desta cidade e de tantas outras, e que pode aparecer em espaços um bocadinho só.